Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Andrade e na aula de hoje vamos começar a estudar sobre quantidade de movimento e, em particular, a conservação da quantidade de movimento e colisões perfeitamente inelásticas. E além dos nossos estudos, trarei também nesse vídeo um experimento caseiro feito com pistas de papelão e carrinhos de brinquedo, esses carrinhos que vocês estão vendo aí na imagem. Mas antes de eu mostrar esse experimento, vamos entender o que é quantidade de movimento. O que é essa quantidade de movimento? É uma grandeza vetorial do produto da massa em quilograma vezes a velocidade metro por segundo. Ela também é conhecida como momento linear, representado aqui pela letra P, e também multiplicado pela massa e pela velocidade. O nosso livro está com a nomenclatura de quantidade de movimento, que é esse aqui, representado pela letra Q. Mas vocês também têm que saber que momento linear é o mesmo da quantidade de movimento. Ela é usada em grandes exames vestibulares, no meio acadêmico. Então, quando você for pesquisar na internet por seus estudos e verem questões que têm a nomenclatura de momento linear, é o mesmo da nossa quantidade de movimento. Como vocês viram, é uma equação vetorial, porque a quantidade de movimento era no mesmo sentido e direção da velocidade. Só que nos nossos exemplos e no experimento, a gente só vai usar apenas o módulo dessa equação. Vamos usar esta fórmula aqui, sem ser a vetorial, apenas equações numéricas. E a medida da unidade dela é quilograma metros por segundo. Vamos entender melhor com um exemplo. Vejam, qual a quantidade de movimento de uma moto de 100 kg que está a uma velocidade de 20 metros por segundo. Então aqui é um exemplo claro de quantidade de movimento. A nossa fórmula, para a gente já ficar conhecendo ela, o que ela nos diz, o que ela nos pede? Ela pede a massa. Quem é a massa da moto? 100 kg. Qual a velocidade que está essa moto? 20 metros por segundo. Só substituir aqui. 100 vezes 20 vai dar quanto? 2.000 kg metro por segundo. Então é essa quantidade de movimento que essa moto aqui está tendo. Estão percebendo que quanto maior a massa, maior a velocidade, mais quantidade de movimento vai ter esse objeto, esse corpo, certo? E o que é essa colisão inelástica? É uma colisão perfeitamente inelástica, é um tipo de choque físico em que os corpos ficam grudados após o impacto e passam a se mover juntos com a mesma velocidade. E para a gente calcular essa colisão inelástica, a gente utiliza a conservação da quantidade de movimento, que é feita aqui com essa fórmula. O que quer dizer? Que a quantidade de movimento que aconteceu antes é igual à quantidade de movimento que vai acontecer depois. Por isso que ele usa aqui esse Q inicial é igual a Q final. Para ter essa conservação da quantidade de movimento, é necessário a colisão entre dois corpos, né? Ter a massa 1, a quantidade de movimento 1, mais essa quantidade de movimento 2, e após essa colisão, essa soma da quantidade do corpo A com a soma da quantidade do movimento do corpo B vão ser iguais. Junto com essa colisão
perfeitamente inelástica que eu produzi esse experimento. Na verdade, foi uma produção entre 4 professores. Todos eles vão usar esse experimento e vão usar nas suas aulas. Qual é esse experimento? Como foi que eu fiz? Da seguinte forma: ela é uma rampa feita aqui de, tá vendo? De papelão. Ela tem uma altura onde esse carrinho vai descer e vai colidir com esse outro carrinho embaixo. Nesse vídeo você vai ver o carrinho descer na sua velocidade e logo após você vai ver a continuação, ele descendo novamente e colidindo com o carrinho. E é essa observação que a gente vai começar a nossa análise. Como foi a construção desse experimento? Usamos os 2 carrinhos com massas que a gente tirou aqui na balança, tá? A gente deixou massas dos carrinhos iguais, mas poderiam ser diferentes, não tinha problema nenhum, mas como a gente vai usar experimentos também para outros tipos de colisões, deixamos ele com massas iguais. A altura que o carrinho começa a descer está aqui, foi de 10 centímetros, e com base nesses valores a gente vai conseguir tirar valor inicial, ver valor final, ver que a quantidade de movimento de cada carro na junção dele e na conservação dessa quantidade de movimento. Vamos ver como a gente vai criar essa equação para descobrir a velocidade desse carrinho. Veja, a gente vai usar a colisão perfeitamente inelástica e a conservação da quantidade de movimento. Qual é a nossa fórmula? Que ele já diz: a quantidade de movimento antes da colisão, que é antes dele bater aqui. Você veja que ele vai usar a massa dos 2 vezes a velocidade separado e vai somar. E no final, quando ele chegar aqui nessa colisão que eles andam juntos, a gente vai fazer novamente a quantidade de movimento e vocês vão ver que o que aconteceu antes é igual ao que aconteceu depois. O que a gente vai usar aqui na nossa fórmula? Quantidade de antes, que é a soma dos 2 carros. Então vai ser a massa do primeiro carrinho vezes a velocidade do primeiro carrinho inicial, mais a massa do segundo carrinho vezes a velocidade inicial do segundo carrinho, igual a massa do primeiro carrinho vezes a velocidade final do primeiro carrinho mais a massa do segundo carrinho vezes a velocidade final do segundo carrinho. Perceba aqui algo antes de começar a conta. O primeiro carrinho, que é esse aqui, ele vai descer essa rampa. Aqui a gente tem massa e tem velocidade. O segundo carrinho, ele está em repouso. Então a velocidade dele aqui nesse momento é 0. Se a velocidade dele aqui é 0, multiplicado pela massa, isso aqui vai dar 0, certo? No segundo momento, na colisão, eles vão andar juntos. Então a velocidade deles vão ser iguais. Então a velocidade final vai ser iguais para os 2 carrinhos. Então o que a gente pode reorganizar aqui nessa fórmula? Que a massa do primeiro vezes a velocidade inicial do primeiro carrinho igual, como a massa dele vai ser a soma e a velocidade vai ser única, então a gente pode simplificar aqui que a massa do primeiro mais a massa do segundo multiplicado pela velocidade final. E é essa fórmula que a gente vai conseguir
chegar à conservação da quantidade de movimento. Mas vejam, aqui a gente precisa encontrar essa velocidade inicial aqui, para depois a gente conseguir achar a velocidade final. Velocidade final. Como é que a gente consegue achar essa velocidade inicial olhando aqui para o experimento? A gente vai relembrar um assunto que a gente já teve para usar como ponte para achar essa velocidade, que é a conservação da energia mecânica. O que é essa conservação da energia mecânica? Vocês lembram? A gente já passou por esse assunto, que considerando que os trabalhos realizados pelas forças que atuam no corpo ou no sistema de corpos transformado exclusivamente energia potencial em cinética ou vice-versa, nestas condições as forças do sistema são forças conservativas. Então, nesse sistema, a energia mecânica permanece constante. Veja, essa energia mecânica aqui, deixa eu puxar mais essa imagem para cá. Essa energia mecânica do nosso sistema. Lembrando que no nosso experimento a gente vai utilizar ele como um sistema isolado de forças externas e desconsiderando o atrito das rodinhas do carrinho. E essa energia mecânica ela é conservativa nesse sistema. Então, como a energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Energia cinética a gente sabe que é movimento vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Mas que energia potencial é essa? É onde o corpo armazena energia, a depender da sua configuração, estado ou posição. Aqui, a nossa conservação de energia mecânica, vocês estão vendo aqui na fórmula, que ela é igual à energia cinética mais a energia potencial. A energia cinética ela é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E essa energia potencial, o que a gente pode usar? Lembrando que a energia potencial ela é uma energia que o corpo armazena a depender do seu estado, configuração ou posição. Veja que a posição aqui do carrinho ela tem uma altura. Então, qual energia potencial que a gente pode utilizar vendo essa altura? A energia potencial gravitacional, que é massa vezes gravidade vezes altura. Então, como isso aqui, deixa eu melhorar isso aqui, como energia cinética mais energia potencial gravitacional do nosso caso é igual aqui também, se a gente fosse substituir, a gente pode afirmar que no nosso experimento esse carrinho está parado, mas ele está armazenando energia, porque ele é energia potencial gravitacional. Então ele não tem velocidade. Então essa energia cinética aqui é zero. E quando ele desce, chega aqui na rampa no seu início, a altura acaba e ele fica totalmente com energia cinética. Então a gente pode dizer que quando ele vai descendo essa rampa aqui, vai transformando-se em energia cinética, ela se conserva, mostrando. Então podemos dizer que a energia potencial gravitacional é igual à energia cinética, já que como nessa descida aqui ela vai se transformando em energia cinética, ao chegar aqui na rampa ela chegou à sua velocidade máxima e vai colidir com o carrinho. Então vamos reorganizar aqui essa equação. Então vai ser massa vezes gravidade vezes altura
igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, certo? A equação da energia potencial gravitacional é igual a energia cinética. Nesse nosso exemplo aqui, nesse sistema, ela não quer dizer que seja isso. Isso aqui é uma ponte para a gente achar a velocidade. Aqui temos a massa do carrinho 1, a massa do carrinho 1, já que o carrinho 2 não faz parte dessa equação. A gravidade, a gente sabe o valor, a altura é 10 centímetros, no caso a gente vai usar metros, 0,10, que é a altura do experimento, e a velocidade inicial que a gente quer encontrar. A nossa gravidade a gente vai usar 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos isolar essa velocidade. Veja que massa a gente pode cortar aqui, já que ambos são iguais dos lados, e isolar aqui a velocidade. Então vai ficar gravidade vezes altura vezes 2. E vamos colocar a raiz nessa equação. Temos aqui gravidade. Vamos usar o 10, como sempre usamos nos nossos exercícios. Altura 0,10 vezes 2, que isso nos dá uma velocidade inicial de 1,40 metros por segundo. Então aqui a gente já acabou de encontrar a velocidade inicial do carrinho 1 metro, 40 por segundo. E ela vai ser utilizada lá na nossa equação. Aqui. Vamos colocar aqui 1,40 metros por segundo. Vamos ver se essa realmente velocidade que está lá no nosso experimento. Vamos conhecer ele, vamos ver o nosso vídeo. Vamos lá. Veja, o carrinho está aqui no topo, ele vai descer. Essa é a velocidade que a gente acabou de encontrar, 1,40 metros por segundo. E agora na colisão. Vocês perceberam algo aqui nessa colisão? Que a velocidade não foi a mesma quando o carrinho desceu na primeira vez. Veja que quando ele desce aqui, ele tem uma velocidade rápida de 1,40 metros por segundo. Quando ele colide, essa velocidade como se dividiu por 2, como se ela caísse pela metade. Será que lá na nossa teoria, nas nossas contas, a gente consegue provar que realmente aconteceu aqui nesse experimento? Vamos voltar lá. Vamos encontrar essa velocidade aqui final e ver se realmente bate com o que foi apresentado no nosso experimento. Como a gente já tem aqui a nossa fórmula, vamos fazer ela aqui embaixo. A massa do carrinho 1 a gente já tem, que é 0,05. A velocidade inicial a gente já tem, que é 1,40, igual a soma dos dois carrinhos, 0,05. Deixa eu puxar mais para cá essa tela. A soma do outro carrinho a gente já tem também, que é mais 0,05 vezes a velocidade final. Nessa equação aqui vai dar 0,7 igual a 0,1 vezes a velocidade final. O que a gente quer é a velocidade final, vamos isolar ela. Velocidade final é igual a 0,7 dividido por 0,1. Isso nos dá 0,7 metros por segundo, o que nos mostra que a velocidade realmente
caiu pela metade, como a gente viu lá no nosso experimento, que a velocidade inicial do carrinho quando ele desce na rampa, você vê que é uma velocidade mais veloz, 1,40 metros por segundo, e quando ele colide, mostra que a velocidade ela reduziu pela metade, como foi mostrado lá na fórmula da nossa equação. Então, veja que a velocidade é inversamente proporcional à massa. Como a gente aumentou a massa em 2 vezes na soma aqui desse carrinho, deixa eu voltar lá na tela, na soma desse carrinho aqui na colisão, a velocidade dela aqui reduziu pela metade. Por quê? Porque a velocidade é inversamente proporcional à massa. A massa aqui aumentou, né? A massa do primeiro com a do segundo consecutivamente. A velocidade aqui final reduziu pela metade nessa fórmula. Se as massas fossem maiores, ia ter essa redução proporcional, inversamente proporcional à massa. Então, outra pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: a gente colocou aqui a massa dos carrinhos iguais, 50 gramas para ambos os carros. Mas se nesse sistema isolado o segundo carrinho tivesse uma massa de 1 tonelada, esse sistema ainda se mantinha conservado? Ele se mantém conservado. Se está dentro do sistema, está no sistema isolado, essa conservação da quantidade de movimento ela se mantém igual. Vai dar a impressão de que quando tiver a colisão não tem movimento, mas no sistema isolado ele tem, ele pode tender a zero, mas ele não zera, ele vai ter uma quantidade ali pequena, existirá e manterá a sua conservação da quantidade de movimento. Eu vou passar aqui para um próximo exemplo e vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. Veja esse exemplo aqui dessa colisão inelástica. O caminhão de massa de 1,5 kg está se movendo com uma velocidade de 0,2 metros por segundo. Um segundo caminhão de massa de 2,5 kg é lançado na mesma direção e sentido a uma velocidade de 1 metro por segundo contra o primeiro. E os dois caminhões passam a se mover juntos devido a uma fita no veículo, uma fita velcro, que faz grudar e andar os dois juntos. No caso, a gente usou no nosso experimento uma fita dupla face para grudar e puxar os dois carrinhos saírem juntos. Despreze a força do atrito. Então, qual é a velocidade dos carrinhos após o choque? Aqui a gente vai usar a mesma equação que a gente usou lá da quantidade de movimento. Vamos aqui organizar os nossos dados. Temos aqui a massa do carrinho 1, que é 1,5 kg. A massa do carrinho 2, que é 2,5 kg. A velocidade do carrinho 1, que é 0,2 metros por segundo. E a velocidade do carrinho 2, que foi 1 metro por segundo. A nossa equação a gente já sabe: a massa do primeiro vezes a velocidade inicial do primeiro, mais a massa do segundo vezes a velocidade inicial do segundo, que é igual a essa colisão que vai ser depois, que é a quantidade depois, quantidade de movimento depois, a massa do primeiro vezes a velocidade final do primeiro, mais a massa do segundo vezes a velocidade final do segundo.
Aqui os dois carrinhos têm velocidade antes da colisão, mas sabemos que depois da colisão eles vão grudar, vão andar juntos, então vai ser apenas uma velocidade. Então vamos armar aqui a nossa equação. A massa do primeiro aqui, 1,5 vezes 0,2 da velocidade, mais a massa do segundo, 2,5 vezes a sua velocidade inicial. E aqui a gente sabe que é a soma da massa do primeiro mais a massa do segundo vezes a velocidade final. Aqui nós temos nessa multiplicação aqui, deixa eu pegar aqui meu rascunho, tá aqui, que deu 0,3, aqui deu 2,5 igual a soma das massas, que deu aqui 4 vezes a velocidade final. Como a gente está querendo saber a velocidade final, a gente isola a velocidade final. A soma desse aqui deu 2,8 dividido por 4, dando o resultado final, velocidade final de 0,7 metros por segundo. Vimos no nosso exemplo que é uma colisão inelástica, perfeitamente inelástica. Então ela também diz que a quantidade de movimento se conserva. Vamos ver se isso é de fato. Vamos lá. A quantidade de movimento de antes deu 2,8 kg metros por segundo, igual a 4 kg, que foi a soma das duas massas, vezes a velocidade que acabamos de encontrar, de 7 metros por segundo. Então aqui 2 kg metros por segundo é igual 4 vezes 0,7 deu 2,8 kg metros por segundo, mostrando também que a quantidade de movimento também se conservou. Então espero que tenha gostado da nossa aula, do nosso experimento, que tenha enriquecido o conhecimento, mostrando que na nossa prática consegue entender melhor a nossa teoria. E nas próximas aulas continuamos a nossa quantidade de movimento. Boa noite e obrigado a todos.